Jovem de Mirandela, vibra! 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 Vibra fortemente! Jovem de Mirandela, vibra! 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 Vibra fortemente! Um passarinho que não canta, algo tem na garganta. É um privilégio estar com vocês aqui. É um privilégio estar com vocês aqui. Agradecer a oportunidade de estar aqui partilhando o pão essa manhã, essa tarde convosco. O texto que eu preparei hoje está baseado no livro de 2 de Samuel 12. 11. Antes de nós começarmos a ler, eu quero dar um exemplo. Vamos supor, se eu deixar o meu óculos cair pela escada. Cai, com certeza vai enrolar, vai partir e eu vou ficar muito tempo sem usar óculos porque eu não tenho dinheiro para comprar no momento. Depois vocês vão entender por que eu dei esse exemplo. Eu quero que comecemos a ler. Comecemos a ler, não. Eu vou dar a história. Sabemos muito bem que na época de Davi, no contexto da história, que Davi, naquela época havia os povos estavam em guerra. Então, os exércitos eles estavam no campo de batalha. Mas Davi estava onde? Ele estava no palácio, ele estava em casa, ele estava relaxado. O povo estava o exército estava em guerra, na guerra, mas ele estava aqui, em casa, relaxado. E um dia Davi ia fazer o que? Passear pelo palácio. O que ele viu, minha gente? Uma linda mulher bem gostosa. A palavra que podemos usar hoje, muita gente usa que é gostosa, com todos os aperitivos. E Davi olhou, o que ele fez? Desejou. Ele cobiçou. Já desejo, já. Então, quem sabe o que Davi fez em seguida? Ouvirou ela. Ouviu? Ou mandou buscá-la? Sim, porque naquela época os gays tinham aquilo que eles queriam. Então Davi mandou o quê? Vai lá buscar essa mulher porque eu quero ela para mim. Davi fez o quê? Dormiu com ela. E passando algum tempo, a Betseba, que é a mulher de Urias que estava na guerra, que é um dos exércitos de Davi que estava na guerra, descobriu que estava grávida. Quem sabe aqui o que Davi mandou fazer? Mandou colocar Urias na fila da frente. Ainda. Antes? Quando ele descobriu que ela estava grávida, ele queria encobrir esse rastro dele. Mandou chamar Urias para dormir com ela. Sim, exatamente. Ok. Ele usou um bocadinho de esperteza, chamou o Urias, traz o Urias. Deu ele bebida, não sei o quê. Disse o que para ele ir para casa, para dormir com a mulher dele. O Urias foi? Não. O Urias não foi. O Urias disse o quê? O meu povo está em guerra, eu não posso para a minha cama descansar porque ele é um bom soldado, um bom guerreiro. Como Davi viu que não funcionou essa tática, o que ele fez em seguida? Foi aí que entra aquela parte. Não pode dizer agora. Que mandou colocar Urias na fila da frente da guerra. Porque normalmente aqueles havia grande possibilidade de morrerem. Eles estavam na frente. Ele fez uma coisa. E ele mandou a carta. Sim. Que era para a morte de Urias. A sentença da morte dele ele levou. Chegou lá, o que aconteceu? Foi colocado lá à frente e morreu. Quando o Urias morreu, ele achou que está tudo bem. Ele achou que ele encobriu o seu rastro. E para nós vermos como um erro leva ao outro. Desde quando você começa a pecar, um erro faz o quê?
leva outro. Ele primeiramente estava num lugar que se ele era rei, ele devia estar onde? Deveria estar acompanhando seu povo na guerra, mas ele não estava. Primeira coisa que nós devemos refletir aqui é o quê? Vamos discutir esse ponto. Muitas vezes quando nós pecamos, nós ficamos no lugar onde nós devemos estar. Vamos dar um exemplo aqui. Em pequenos pecados que nós cometemos, quais são os lugares mais que nós costumamos estar? Um exemplo de um pecado, disso que pode acontecer. Um exemplo. Exemplo de pecado ou... Um exemplo de uma circunstância parecida. Que a gente... Não. Como assim? Por exemplo, vamos ver aqui. Por exemplo, eu estou namorando com alguém, saio da minha casa, vou para a casa dele sozinho, achando que sou de ferro. Nada poderá acontecer. É um exemplo. Vamos dar um exemplo assim para nós tentarmos entender isso. Estar junto com colegas que influenciam na... Exatamente. Outros exemplos. Um exemplo também pode ser, eu, por exemplo, sou da igreja, vou à discoteca, chego ali lá e só que eu não vou dançar. Porque eu tenho Deus. Eu vou falar para ir pregar. Muitas vezes na minha tendência já aconteceu com um jovem. Ele foi para dentro da discoteca e disse que ele vai profetizar para a população que estava na discoteca. E de manhã, quando mostrou ele viu ele bebeu e foi até onde o DJ estava, tocou e tudo mais. Mas ele, quando ele estava em casa, ele disse que ele ia para profetizar. Tá? É que são certos lugares que não vale a pena arriscar, porque nós confiamos em Deus. Porque muitas vezes Deus avisou para ele não ir, mas ele muitas vezes insistiu porque ele achou que ele poderia ir. Porque o que eu vejo aqui é isso. Ele não escutou a voz de Deus. Porque esse é o terreno de Satanás. Às vezes nós vamos querer desafiar. E não é que a questão de pôr Deus em prova. A questão aqui é que ele nos vai gloriar. Eu nos universos, eu não fazia isso. Percebe? Nós temos esse hábito. E Davi estava o quê? Estava fora do campo de batalha. Segunda coisa que ele fez. Ele estava andando, o que aconteceu a seguir? Ele olhou. Primeiramente a gente olha, mira, o coração deseja. Ele olhou, cobiçou. Olhar não é pecado. Pode olhar, ficar teu olho embora. Mas ele olhou, cobiçou e desejou. Ficou na minha. Olhou e contemplou, porque E é a diferente. observar, sim. Uma coisa é tu olhas para uma coisa e vai. continuas, outra coisa é ficar ali. Babado. Só pelo fato de ele ter olhado já pecou. Na mente, tipo, fez a imaginação e tudo. Sim. A palavra que é uma coisa, é mais em conta porque... Porque assim, olha, tu imagina, vamos dar um exemplo, vou dar um exemplo, o Ludi. O Ludi vai na rua, vê uma menina de mini saia, toda bonita, o que é que ele vai fazer? Ele não vai estar ali, depois a saia está ao lado, estás a fazer o quê? Ele vai, claro, vai ver a pessoa, mas tiramos a embora. Agora, uma coisa é ficar o Ludi estar ali a olhar quase a babar só para pôr a babeta. É diferente. Sim. É essa a diferença. Ele olhou e observou. E logo ele fez o quê? Cobiçou. A cobiça e o desejo fazem o quê? Andam juntos. Porque lá está, é como a gente não vai andar aí de olhos vendados para não ver o pecado que há no mundo. A gente pode desviar do pecado. Por exemplo, tu vais no supermercado, o que é que tem? Música do mundo. O que é que a gente vai fazer? Vai entrar no supermercado com os tampões? Não. Nos trabalhos é sempre música do mundo. Agora a gente tem que tentar distrair a mente com outras coisas. Já começamos a cantar algumas músicas de Deus, ou a falar com Deus. Ou demorar pouco tempo, porque isso mesmo pouco tempo, depois aí já estás a cantar. Exatamente. Mas é a parte de nós não deixarmos isso ficar na mente. Porque, falando nisso, uma pessoa que é muito suscetível a bater. Sou
eu já começo a mexer e é difícil mesmo compor essa parte. Até música da igreja, no fogo de batuque, eu já estou. Eu sei que a música da igreja não me veio até porque isso leva a tua. Dependendo do local e atividade, tipo, dentro de igreja, assim, culto solene. E falando da cobiça, quando eu era mais nova, eu sempre, olha, eu admiro muito os tênis. Sempre que eu vi alguém com tênis, eu olhava, eu me dera ter. Não. Né? Até esse ponto ainda não foi lá tão grave. Quando você olha, cobiça e faz de tudo, certo ou errado, tudo que você puder, você ter isso. Aí sim. Aí já começa a entrar o pecado. Não, em relação aos tênis, ou a vontade de tênis, não vejo isso propriamente seja uma cobiça. Mas se eu cobiçar, que é que diz o 10º mandamento? Não, A mulher do seu próximo. Não é só a mulher, é O a casa. Uma coisa é eu gostar de uma coisa que a outra pessoa tem e querer uma para mim. Outra coisa é querer o que a pessoa tem. É diferente. É nesse sentido. Sim, é isso que eu estava a dizer. Querer ter algo, ouvir, gostei, é muito normal. Agora, o que eu sou capaz de fazer para tê-lo aí sim? Aí devemos ter cuidado. Porque eu posso ver o telemóvel da Célia, eu gosto muito do telemóvel da Célia. Sim, é normal. Vou ver e coisa se encontro igual, mas compro com o meu dinheiro. Só gostei do telemóvel dele e vou comprar com os meus recursos. Mas tem Isso não tem mal. outras Agora, situações que é ver as coisas do próximo, porque o próximo tem eu quero ter. A E pessoa dá vai morrer, comprar tipo, não ter condições, não está emprestado no banco. Tá, tipo, mesmo que é para comprar pão duro, mas está com cobiça na parte de querer ter algo que às vezes nem necessitas, mas só porque o vizinho tem, o fulano tem, queres ter. Essa parte já é errado. Mas não tem nada a seguir o exemplo. Eu vou ter essa saia, eu vou comprar, eu amei, vou comprar. Não tem nenhuma vista. Agora a parte de não tenha condições de sofrer ou mesmo sentir, porque tem essa parte, o irmão tem, mas o meu coração está lá, tipo, credo, porque que a senhora que tem, eu não tenho isso É também. para inveja. Irmão, Sim, porque em questão de mulheres, rapazes, toda a gente pode dizer, toda a gente tem um tipo de pessoa assim, tipo, alguém que ele vai olhar assim, eu gostei, eu gostei do que eu vi. Às vezes, por mais que a pessoa sabe que a pessoa tem compromisso, a pessoa mesmo vai querer mesmo entrar no relacionamento da pessoa que é para poder estragar. Ou a pessoa, tipo, mesmo porque o rapaz ou a menina não tenha nenhuma responsabilidade, por mais que a pessoa não queira ter um relacionamento com ela, a pessoa vai querer ficar maluco, coisas assim. Só porque, tipo, cobiçou. Outros já começam, logo que vê aquelas mulheres que têm corpo tornado, percebe? Todo assim. Já começa a imaginar coisas na mente. Poxa, quem me dera, pá. Um gato, pá. Começam assim, já com essa ideia, assim, mesmo ver comportamento de pessoa, mesmo que a pessoa está com malícia na mente. Ou caso de pessoas, tens um lábio bem avermelhado, tens uma curva, tem tipo de elogios que não vale a pena dar, se não é tua mulher, não é tua namorada, não dê. e outra coisa, estás a falar nisso de relacionamentos, hoje em dia já não tem em consideração se tu tens janela na mão, se tens uma foto no perfil com o teu marido, metem conversa na mesma, já não aconteceu comigo, aconteceu com ela e já. Não, as pessoas hoje em dia já não têm querem respeito. E nisso também muitas pessoas, a expressão que eles usam, eu quero ela ou ele não quer o namoro, eu não quero ela. Outros vão dizer, vou fazer vocês divorciar. Muitas pessoas usam isso. E devemos ter uma questão de cobiça. Olhar não é pecado. Querer ter algo não é pecado. É como a questão, ser rico não é pecado. Como a gente vai usar a nossa riqueza, que é pecado. O que somos capazes,
Quando nós estamos a gostar de algo, de alguém, de um jovem, ele pergunta: o que eu sou capaz de fazer para ter na minha vida? O que eu sou capaz de fazer para ganhar aquela coisa? É a questão que a gente deve fazer. A segunda coisa que ele fez, ele partiu para a ação. Ele adulterou. Porque a mulher é a mulher do quê? Do rio. Ele adulterou. E eu sabia Sim. quem era. Tinha consciência. Ele adulterou. A pergunta é: quais são os tipos de adultério que nós conhecemos? Vamos lá, vamos responder. Cônjuges, é assim. É cônjuge. Estamos a falar nessa referência que é cônjuge. Pois é, a questão aqui é traição, adultério. Quais são os tipos? Trair, não ter outro tipo. Podemos fazer mais, porque temos a parte da Bíblia que desde que você viu, maquinou, no teu pensamento você já adulterou. E às vezes tipo de conversa que nós temos com outra pessoa, maneira de olhar, apesar de não ter consumado o ato, mas a gente já pecou antes. Por exemplo, chega a caso que pessoas já chegaram a me dizer: eu sonhei que eu transei com você. Sim, nós outros já tiveram pessoas que já disseram: eu sonhei que eu transei contigo. Por que você sonhou que transou comigo? É porque você imaginou alguma coisa. Nem sempre. Mas isso não pode ser. Já aconteceu Pode ser uma Sim. mentira. A pessoa está a dizer isso só para te anunciar. Exatamente. Mas também já me aconteceu. Eu não sonhei que eu estava a beijar um rapaz, mas porque é que eu acordo? O que é que se está a passar? Eu nunca meio isso à minha mente. Como é que. Não, isso foi antes. Exatamente. E a seguir o que aconteceu? Tá, fixe. Ele queria fazer o que? Encobertar o seu pecado. Muitas vezes nós também vamos querer encobertar. Eu fiz isso porque estamos sempre a justificar nossos erros. Nossos pais, né? Os meus pais fizeram uma visita aí, lá porque ela é filha, então Totalmente. sempre assim. Ele tentou quer fazer o que? Encobertar. E sabe qual é o nosso maior erro? Tentar encobertar nossos erros, nossos pecados. E o que ele fez a seguir? Ele fez o que? Por Rias não cair nessa, ele fez o que? Mandou matar o homem. Para ele estava tudo bem até lá. Até que chegasse o que? O profeta Natan. O profeta Natan, que, contando uma parábola, fez ele refletir no erro dele. Ele caiu o quê? Em choro, em pranto. Apesar do filho que a Betseba estava esperando ter morrido, mas ele aprendeu. Ele arrependeu. O que podemos tirar aqui? Que um pecado gera o outro pecado. Desde que a gente começa a pecar, a gente vai pecar. E o outro ponto aqui para nós ressaltarmos é o quê? Devemos fazer o quê? Arrepender. Arrepender é aquele arrependimento genuíno. Não é daquela emoção instantânea. Pastor pregou, eu arrependi superficialmente. Não, aquele arrependimento genuíno que Davi teve. Apesar de ele ter cometido tudo isso, Deus disse o quê? Qual foi a palavra que Deus usou para Davi? Ei, que palavra? Não vai morrer, não é essa? Em qual momento? Ele ainda considerou Davi como um dos quê? Não totalmente, eu acho que é uma palavra, mas é como se fosse uma das pessoas do coração dele. Conforme o coração. Sim, conforme o coração dele. Exatamente. Então, nós pecamos, somos humanos, pecamos. Então é necessário nós termos aquela prática. Sim, é terminar o pensamento. Sim, temos aquela prática de reconhecer nossos erros e pedir perdão. Mas como tu disseste um bocado lá do outro, ele realmente foi cobrir um, que foi o adultério, ele cometeu outro. Foi mandar homicídio, porque não matou diretamente, mas mandou matar. Tu colocas
vejo uma pessoa na fila da frente da guerra, a morte é quase certa. Então ele estava a mandar matar. Porque ele era um dos guerreiros de parte de trás, provavelmente. Aí agora colocar alguém que não tem experiência, à frente, esquece. E no geral a consequência não caiu tipo, sobre ele específico, né? Mas o fruto desse adultério, desse pecado, foi o filho de Betseba, ele que morreu. Né? Morreu. E depois teve mais consequências, era isso que diz. Sim, depois, de uma certa forma, a família no geral ficou problemas destruturados. Mas tem aquela parte que ele reconheceu isso. Porque mesmo quando o profeta Natan contou a experiência, falou: o que devemos fazer com essa pessoa? Devemos matar. Tipo, o pensamento dele, mas ele era essa pessoa que estava fazendo o errado nessa parábola. Às vezes a gente é assim, quando eu outro indica o dedo. Vamos lá, fulano. Mas depois ele reconheceu o erro. Cria em mim, ó Deus, o coração puro, renova dentro de mim o espírito inabalável. Ele nos deu o ensinamento de entregarmos totalmente a Deus, pedirmos perdão, porque Deus nos dá perdão. Amém. Eu espero que todos tenham entendido e espero que você ficar. Então, Deus possa nos abençoar, cuidar de nós. Amém.